Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Evandro, sou supervisor de relacionamento aqui de escolas do IBMEC em São Paulo. E antes de anunciar aqui a nossa primeira palestrante do dia, a Leila, vou dar um recadinho para vocês aqui, para convidá-los, né, a conhecer a nossa plataforma do Conexão Futuro. Ali vocês vão ter todas as informações voltadas ao ambiente pré-universitário, né, e universitário completo também, informações com relação ao Enem, ao vestibular, ao carreiras e também profissões, tá? E o mais legal é que vocês vão ter ali a possibilidade de ganhar prêmios com isso, né? Então, vou deixar aqui no chat, né, o link para que vocês possam conhecer toda a plataforma ao decorrer do evento todo. E vou deixar também aqui a palavra para a Leila, nossa primeira palestrante, para falar um pouquinho de como é acertar na escolha profissional. Leila, obrigado mais uma vez pela disponibilidade e a palavra é sua aí. Olá, boa tarde, pessoal. Obrigada, Evandro. Bem-vindos ao nosso evento. Eu vou dar início à nossa primeira palestra. Eu vou falar um pouquinho sobre escolha profissional. Vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Eu trouxe alguns slides. Dúvidas podem ir mandando no chat, que no final da apresentação eu respondo as dúvidas de vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Acredito que já estão vendo a minha tela, né? Sim, Leila. Então tá. Então, primeiramente, vou me apresentar um pouquinho melhor, rapidinho para vocês, né? Eu sou a Leila, supervisora de carreiras aqui do IBMEC São Paulo. Sou psicóloga. Já faz alguns anos que eu trabalho aí na área de orientação profissional e na área da psicologia organizacional do trabalho. E eu auxilio as pessoas a desenvolverem suas carreiras. Vou falar também um pouquinho sobre o IBMEC São Paulo, aliás, sobre o Carreiras. O Carreiras é um setor que está em todos os IBMECs, tá? Todas as unidades do IBMEC. Mas falando bem rapidamente sobre Carreiras, a gente ajuda os alunos aqui do IBMEC, da nossa graduação e também de pós-graduação, a interagirem com o mercado de trabalho. Então, a gente tem bastante empresa que faz contato com a gente e a gente ajuda a fazer essa ponte de networking com os nossos alunos. Ajudamos os alunos a se prepararem para processos seletivos, para as entrevistas, para elaborar um currículo, a utilizar o LinkedIn e todos os seus dilemas e dúvidas de carreiras, tá? Então, hoje aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como acertar na escolha profissional. Não é fácil, na verdade, não é uma escolha fácil, nem sempre é simples. Talvez para algumas pessoas seja um pouquinho mais fácil que outras, né? Porque essa escolha é um processo. Então, talvez algumas pessoas estejam muito na dúvida, não sabem o que fazer, não sabem o que querem. Outras talvez já tenham algumas ideias, mas possuem algumas dúvidas. E outras talvez já estejam um pouco mais decididas, e tá tudo bem, tá? Cada um tem o seu processo e cada um tem o seu momento, né? Mas eu vou aqui partir do princípio, né, para as pessoas que estão aí ainda pensando e podem estar ainda com algumas dúvidas em relação a essa escolha. E como eu disse, realmente não é uma escolha fácil, né? Então temos aí algumas pesquisas que indicam que 50% dos estudantes, quando iniciam no curso de graduação, desistem ou trocam de curso. Outros 30% já tinham iniciado uma outra faculdade, um outro curso de graduação anteriormente, então nem todos, né, estão aí de primeira nessa sua escolha. E geralmente cerca de 51% são dos que iniciam e finalizam e concluem aí a graduação. Então, a gente percebe na prática que realmente as dúvidas fazem parte, né? Faz parte você iniciar, trocar de ideia, ou ficar ainda com essas dúvidas, mesmo quando inicia a graduação, ou mesmo perceber que não era aquilo que você imaginava, não era aquilo que esperava. E faz parte também esse movimento de trocar de curso ou de faculdade, né? Mas o que é uma escolha certa? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que é uma escolha certa?
será que existe escolha certa? Eu prefiro dizer que existe uma escolha que é refletida, que é consciente e que é madura. Obviamente, considerando o seu contexto atual, o seu momento de vida atual, dentro do que é possível para você hoje, com o nível de consciência que você tem hoje, né? Então, principalmente falando de uma escolha tão complexa e tão importante que é a escolha profissional, é importante parar para refletir. E aí, aqui na palestra, eu vou indicar, né, quais são esses pontos importantes que precisa ser refletido. Uma escolha consciente, ou seja, não é algo que veio por impulso, não é algo que veio assim do nada e você escolheu, né? E sim que você pensou, refletiu, considerou prós e contras, e uma escolha madura, né? Justamente porque você teve um processo em que você parou para pensar sobre, para pesquisar e para desenvolver esse seu processo de escolha. E como eu disse, não porque alguém decidiu por você, ou porque foi algo impulsivo, ou foi algo impensado. Então, todo esse processo que eu vou apresentar aqui para vocês faz parte para que você consiga desenvolver a sua capacidade de tomar uma decisão, e nesse caso aqui, né, de uma decisão profissional, ok? Então, eu chamo isso, né, de escolha madura e consciente, tá? Mas primeiro eu quero lembrar que a carreira, que vocês estão aí no início da carreira de vocês, não é mesmo? É uma construção a partir de centenas de decisões. É um processo dinâmico e volátil. Então, essa escolha que vocês estão aí prestes a fazer, ela é apenas uma das escolhas que vocês farão em toda a carreira de vocês, tá? É um processo dinâmico e volátil, porque conforme você for desenvolvendo sua vida e sua carreira, ela vai se transformando. Então, você vai tomar ainda muitas decisões daqui para frente, né? Essa da escolha da graduação é apenas a primeira, tá? E é importante lembrar também que não há nenhum teste ou instrumento que vai dizer o que a pessoa deve decidir. Então, nós temos sim uma série de instrumentos que ajudam a definir, identificar os seus interesses de áreas profissionais, áreas que talvez você tenha uma certa facilidade, alguns aspectos pessoais ou de sua personalidade. Então, tem sim vários instrumentos que ajudam, mas eles são apenas, como o nome diz, um instrumento de reflexão, um instrumento de conhecimento, principalmente, né? Mas eles são apenas um apoio, eles não vão dizer por você o que você deve decidir, eles não vão decidir por você. Isso nenhum teste vai fazer, tá? É por isso que é tão importante elaborar e refletir sobre todos esses pontos que eu vou trazer aqui para vocês, tá bom? Então, como que a gente faz para ter uma escolha consciente e madura? São 4 principais tópicos. O primeiro é o autoconhecimento. O segundo é buscar conhecer a realidade socioprofissional. O terceiro são as atitudes necessárias frente à escolha. E a quarta é a ação, porque não adianta pensar, refletir, conhecer e não tomar uma ação depois de tudo isso, né? Então, são esses 4 pontos aqui que todos eles se conectam, se complementam, e é preciso, então, buscar desenvolver todos esses pontos para que no final você consiga fazer essa escolha a mais madura possível, né, dentro do seu momento atual. Eu vou começar, vou nessa ordem, tá? Mas eu vou começar então pelo autoconhecimento. O famoso autoconhecimento, né? Muito falado por aí, mas o que é esse autoconhecimento? São vários pontos, né? Então é você conhecer, ter a clareza das suas características pessoais, das suas motivações e interesses, das suas potencialidades e habilidades, dos seus valores, saber o que você se identifica e o que te influencia, quais são as suas expectativas
E medos e ansiedades, claro, os pontos fracos também, os pontos a desenvolver, né? Então, todas as nossas características internas, a maneira que a gente se relaciona com o mundo, com as pessoas, com nós mesmos, a maneira que a gente interpreta as situações que nos acontecem, tudo isso perpassa pelo autoconhecimento. Então, é muito importante explorar esse autoconhecimento. Algumas pessoas terão esses pontos um pouquinho mais claros do que outras, e isso é completamente natural também. Então, é aqui que já começam a entrar algumas ferramentas de autoconhecimento que você pode buscar fazer, caso o seu autoconhecimento ainda esteja, né, um pouco obscuro, caso você não tenha ainda muita clareza de todos esses pontos. E isso aqui é crucial, porque são suas ferramentas, né? Você saber quais são as suas características pessoais, suas qualidades, o que você tem de bom, são suas ferramentas. Então, é super importante você ter a clareza de quais são as suas ferramentas internas para que você consiga usufruí-las, né? Em todos os momentos, nos momentos bons, mas também nos momentos desafiadores e também no momento de decisão, no momento em que você precisa tomar uma decisão e agir, né? Então, é super importante buscar desenvolver e ampliar o autoconhecimento. Ele é a bússola, né? Então, é ele que vai guiar aí o que faz sentido para você. Então, todas as outras, né, os outros tópicos que eu vou abordar, todos eles vão estar entrelaçados com o autoconhecimento por conta disso. Não adianta você ver aí uma série de profissões se você não souber o que faz sentido para você. Então, primeiro é alinhar a sua bússola interna, que seria aqui, que é o famoso autoconhecimento, para depois começar a avançar, né, nos outros tópicos. Mas eu trouxe também algumas perguntinhas de reflexão para ajudá-los a desenvolver o autoconhecimento, né? Então, para refletir, eu trouxe aqui algumas questões. O que eu gosto tanto de fazer que não percebo o tempo passar? Então, se pudesse, você ficaria horas e horas fazendo essa atividade ou essas atividades que o seu nível de engajamento é tão alto que você nem percebe o tempo passar. No que eu me considero bom, e se você não sabe, pergunte para as pessoas ao seu redor. Quais são os elogios que você recebe ou já recebeu? Então, se você não conseguir enxergar o que você é bom, em que tipos de atividades você é bom, pergunte para as pessoas ao seu redor, né? A gente tem facilidade de perceber isso no outro, às vezes mais do que em nós mesmos, né? O que eu faço bem com facilidade que as pessoas admiram? O que eu faria por alguém, mesmo sem receber nada em troca? E como seria o dia ideal de um trabalho para você? Né? Como que seria essa rotina? O que você estaria fazendo? Onde? Com quem? Qual seria o contexto? Qual seria o ambiente? Então comecem a refletir sobre essas questões. Podem tirar um print ou uma foto aí dessas perguntas para vocês respondê-las depois com calma. É legal que você pense, mas também escreva suas respostas. Escrever é ótimo para organizar suas ideias, para trazer uma clareza maior, para não se confundir ou esquecer todos esses pontos depois, tá? Então, reflita e escreva, que isso aqui já vai trazer bastante conteúdo para vocês, tá? O segundo tópico era o conhecimento da realidade socioprofissional. O que é isso? É você conhecer a realidade das profissões. Não precisa ser de todas, né? Você pode fazer aí uma escolha já de algumas áreas que você, de repente, já tem algum certo interesse em conhecer mais, né? Então, você pode traçar aí já algumas opções, por mais que você esteja na dúvida, e tentar entender como que é a realidade dessa profissão, desse ramo de atuação, como que é o mercado de trabalho, né? E para que você consiga entender isso, é importante você ir atrás dessas informações. Então, temos aí várias revistas, sites que vão trazer isso. Tem o YouTube hoje, que tem de tudo, né? Então, você pode também procurar. Mas é legal que você também, se possível, conheça alguém dessa área ou busque conhecer
e ir falar com uma pessoa que atua nessa área em que você está pleiteando, né? Então, converse com profissionais, tá? E aí você pode perguntar sobre o ambiente de trabalho, sobre a rotina, sobre a formação. Então, que cursos, que conhecimentos técnicos essa pessoa precisa para atuar nesse ramo. Porque nem tudo a faculdade vai trazer, né? A faculdade é uma base. E depois da faculdade, que outros cursos talvez essa pessoa vai precisar fazer, ou especializações, né? Assim como entender quais são as habilidades comportamentais necessárias para lidar com essa profissão, os prós e os contras, né? O que tem de bom e o que tem de não tão bom ou de negativo, porque todas as áreas vão ter. Então, se possível, converse com os profissionais, como uma entrevista mesmo, né? Para você entender. E, se possível, observe um dia deste profissional naquele ambiente, né? Então, pergunte se é possível você acompanhar um dia de trabalho, se não o dia todo, mais algumas horas, né? Porque também é importante você ver com seus próprios olhos aquele ambiente acontecendo na prática, aquela rotina acontecendo na prática. Nada como a nossa vivência, né? Porque às vezes as pessoas nos falam, a gente tira algumas percepções e na prática a gente tira outras. Então é importante também você tentar se inserir um pouquinho naquela rotina daquela profissão, tá? Então, de novo, pesquise, tá? Vai em YouTube, vai em guias do estudante, vá nas universidades, né? Então, é super importante também ir na universidade do seu interesse, conversar. Então, aqui no IBMEC, vocês podem conversar com o coordenador de curso, dos cursos que você, né, estiver interessado. E o coordenador pode falar bastante sobre aquele ramo de atuação, sobre as possibilidades de atuação, porque cada graduação, cada curso vai abrir aí várias portas de possibilidades, né? Então, o coordenador ele já pode ser um primeiro contato para dar aí algumas indicações, para falar um pouquinho sobre essas possibilidades, tá? Então, essa fase aqui é muito importante, tá? A de pesquisa da realidade socioprofissional. Não tem como você escolher, sendo uma escolha madura, na verdade, não tem como, sem conhecer um pouquinho que seja sobre aquela realidade, tá? Então, você precisa juntar aí o que você já percebeu de si mesmo com o autoconhecimento para poder cruzar com os conhecimentos de mercado de trabalho que você vai adquirindo com as suas pesquisas, tá? As duas fases são mega importantes, não dá para negligenciar, tá? Senão vai ser uma escolha, digamos assim, no escuro, né? Então é super importante, tá? E o IBMEC está de portas abertas para recebê-los e ajudá-los a conversar sobre as profissões, os coordenadores conversam e a gente já pode dar uma ajuda nesse sentido também. O terceiro ponto eram as atitudes frente à escolha profissional. Então, são 3 atitudes principais que eu trouxe aí, né? Que é a determinação, a responsabilidade e a independência. O que é isso? Então, a determinação é o seu grau de decisão, o quanto você está decidido com aquela escolha, né? Então, se você estiver com um grau de decisão alto, a sua determinação vai ser maior. Se o seu grau de decisão estiver menor, a sua determinação vai ser menor. Então, a determinação é o quanto você está decidido com aquela escolha. A responsabilidade diz respeito ao quanto você está aplicando atitudes responsáveis para conseguir fazer uma escolha consciente e coerente com quem você é, né? Então, fazer tudo isso aqui que eu estou dizendo, né? Ampliar o seu autoconhecimento, buscar ajuda quando necessário, fazer as pesquisas de mercado, buscar conversar com os profissionais. Então, todas as atitudes que são aí de responsabilidade, responsáveis, né? Então, vai indicar o grau da sua responsabilidade frente à escolha. E o terceiro daqui é a independência, ou seja, o quanto essa escolha está sendo fruto
de você, das suas reflexões, do que você está tirando de conclusão em relação a tudo isso, e não o quanto o seu entorno está influenciando na sua escolha. É claro que nós temos algumas influências e é importante que você tenha claro quais são as influências da sua escolha. Então, geralmente, família e amigos têm um grau importante aí na nossa influência, mas é importante que no final das contas a sua escolha seja o que você decidiu e não o que os outros decidiram por você, tá? Então, quando você trabalha essas 3 atitudes, né, para desenvolvê-las e aprimorar esses 3 pontos, essas 3 atitudes, vai ajudar para que a sua escolha, no final das contas, seja a melhor possível, né? Seja madura e consciente. E tudo isso, mais uma vez, está interligado com o autoconhecimento e a pesquisa de mercado. Então, percebe como todos esses pontos, eles vão um ajudando o outro, né? Um vai ajudando o outro e vão se complementando. E aí, depois de todos esses pontos, né? Então, depois que você teve aí, né, desfrutou do seu autoconhecimento, ampliou seu autoconhecimento, buscou conhecer melhor suas características internas, buscou conhecer melhor sobre as possibilidades do mercado de trabalho e um pouquinho do dia a dia da profissão que você está pleiteando. Depois que você desenvolveu essas 3 atitudes, né, e buscou aprimorá-las, você precisa tomar uma decisão, né? Por isso que o 4º tópico é ação. Então, muitas vezes a gente tem muitas dúvidas e a gente deixa que essas dúvidas nos paralisem. Mas se você está com muitas dúvidas, busque ajuda, né? Temos aí diversos profissionais especializados em orientação de carreira que podem fazer um processo mais a fundo com você, se este for o caso, né? Ou outros tipos de ajuda, dependendo do que você estiver precisando. Só não deixe as dúvidas te paralisarem, né? Se você fizer todo esse processo que eu comentei até aqui, muito provavelmente você vai sim conseguir tomar alguma decisão, tá? Então é importante que você simplesmente, depois de se engajar em todo esse processo, que você decida, tá? Muitas das dúvidas, elas vão sendo elucidadas ao caminhar, ao entrar em ação. Então, não vai ter um dia em que você vai acordar e todas as suas dúvidas e anseios e ansiedades vão ter sumido. A gente não pode esperar que isso aconteça, tá? Porque não vai acontecer. Então, a gente precisa se engajar no processo, buscar desenvolver todos esses fatores e tomar uma decisão no final. Porque ao entrar em ação, você vai continuar nesse processo, na verdade, e aí vai clarear ainda mais algumas dúvidas, tá? Se acontecer de mudar de ideia, não tem problema, tá? Mas você precisa entrar em movimento, você precisa entrar em ação para que se confirme neste caminho ou não, né? Se for o caso de ir por outro caminho. Sem ação não é possível, tá? É importante lembrar também que toda decisão terá uma consequência, né? Então, é importante, então, lembrar que toda decisão terá uma consequência. Então, assim, às vezes a gente se prende, né, e não toma algumas decisões com receio das consequências, mas é muito mais assertivo se a gente, na verdade, em vez de querer evitar as consequências, pensar como que eu posso lidar com elas. Porque toda escolha terá ganhos e perdas. Então, ao você escolher uma profissão, você está dizendo não para todas as outras, né? Pelo menos naquele momento. Então, é importante que você tenha em mente como que você pode lidar com essas consequências, né? E outra coisa que eu coloquei aí, né? Estou feliz e orgulhoso com essa escolha? Isso também pode ser um indicador importante, né? Se você está se sentindo
feliz, realizado, orgulhoso da escolha que você está fazendo, então tá ótimo, né? Quando a gente está sentindo culpa ou vergonha, ou, enfim, outros sentimentos que geralmente são mais negativos, pode ser um indicativo de será que realmente é a melhor escolha para o momento? Não vai ter resposta certa e errada, são apenas perguntas para a gente refletir, tá? E lembrar que a gente não vai saber todas as consequências de todos os caminhos do futuro, né? A gente precisa ir aos poucos, tá? Então, neste momento, é o melhor que eu posso fazer? É a melhor escolha? Eu pesquisei, eu fiz o que eu posso dentro do meu contexto atual. É o melhor que eu posso fazer? Com o nível de consciência que eu tenho hoje? Porque é importante lembrar que vocês aí, né, a maioria, ainda estão em início de carreira, são jovens, nunca trabalharam, né? Então, é normal que este início seja uma época ainda de muitas dúvidas e muitos receios, porque estão no início, né? Então, é completamente natural. E aqui eu trouxe também alguns cuidados, né? Alguns mitos aí, que é importante também a gente pensar. Então, o primeiro deles, diploma não define carreira. Então, por mais que você vai fazer uma escolha de uma graduação e vai ter esse diploma no final, é claro que ele vai ser muito importante, mas ele não vai definir a sua carreira por si só. Então, você, quando entra na graduação, você vai ter uma base, você vai ter uma formação inicial, né? Mas aquilo não vai definir a sua carreira. Você pode usufruir daquele conhecimento que você vai adquirir na faculdade de diversas maneiras. Um exemplo, nem todo mundo que faz engenharia precisa ser engenheiro, e todo mundo que faz direito precisa atuar como advogado. Então, todas as profissões, elas têm aí diversas possibilidades de você usufruir daquele conhecimento. E mesmo que você queira fazer direito para atuar como advogado, até nisso vão ter várias ramificações e diversas possibilidades de atuação, né? Então, o diploma, ele nunca vai definir a nossa carreira por si só. É a gente que tem que saber usufruir daquele conhecimento. E como eu disse, é só a primeira escolha, né, de uma série de escolhas que vocês farão ao longo da carreira de vocês, tá? Não precisa trabalhar a vida toda na mesma área. Então, é natural que com o passar do tempo, e eu tenho visto isso bastante também, né, na minha atuação, as pessoas vão mudando sim ao longo da sua carreira, né? A nossa expectativa de vida está maior e cada vez maior. Nós estamos trabalhando cada vez mais. O mundo é muito dinâmico e se transforma muito rápido, cada vez mais também. Então é natural que a gente não vai trabalhar com a mesma coisa a vida toda, tá? Isso não é fracasso, isso não é errado, isso é um movimento natural da nossa transformação, tá bom? Então, aquela pressão que muitas pessoas, a sociedade em geral, colocam naquele jovem, né? Colocam em vocês aí no ensino médio de que você precisa fazer uma escolha do que você vai fazer o resto da sua vida, não é necessariamente verdade. Se você quiser, se acontecer ao longo da sua carreira, trocar de área ou trocar de profissão, é super normal, tá bom? Então não precisem se colocar essa pressão nesse momento. Terceiro ponto, nenhuma escolha vai determinar 100% os seus resultados, então eu até já falei um pouquinho disso. A graduação é só uma das escolhas, ela não vai determinar toda a sua carreira, tá? Então vocês ainda terão muitas decisões para tomar e todas elas juntas é que vão definindo aí o seu futuro. 4, nem sempre teremos certezas, né? Então, não podemos esperar ter as certezas absolutas para poder agir. Então, a gente tem sim que correr atrás das informações, né? Como eu venho dizendo aqui na nossa palestra, é claro que você vai buscar as informações para se sentir mais seguro na sua escolha,
Sempre é importante pensar nisso, o que eu preciso para me sentir mais seguro nessa escolha ou nessa situação. Mas certeza absoluta, talvez não teremos, né? É normal a gente ter um pouco de dúvida, um pouco de anseios e receios, faz parte do novo, né? Toda situação nova, ela vai gerar um pouquinho de ansiedade e um pouquinho de dúvidas, né? Então, tá tudo bem, não precisamos ter uma certeza absoluta, apenas nos engajar com o processo, com todos esses aspectos que eu apresentei para vocês e tomar uma decisão e agir, tá? E sucesso não é a mesma coisa para todo mundo. Esse ponto também é muito importante, porque a gente às vezes aprende, né, o que é uma definição de sucesso, mas ela não vai ser a mesma para todos. Então é importante que você tenha para você o que é a sua definição de sucesso. O que vai fazer você se sentir um profissional bem-sucedido, né? E uma pessoa bem-sucedida, porque não tem como separar, né? Isso também já caiu por terra, de que a gente é uma pessoa aqui e ali é um profissional e são coisas distintas. Não são. Você é uma pessoa única e integral, com diversos papéis, né? Então você tem o seu papel profissional, que você está começando a construir, você tem o seu papel de filho ou de filha, de irmão ou de irmã, né? De amigo, de amiga, de primo, prima, enfim. Você tem diversos papéis, isso sim. Mas você é uma pessoa só, né? Então é importante que você pense o que faz sentido para você. E tudo isso está linkado com o quê? Com o famoso autoconhecimento que eu falei lá no começo, né? Por isso que ele é tão importante de ser trabalhado e todos esses aspectos que eu apresentei aqui para vocês hoje, eles são contínuos, tá? Então também não existe um momento em que pronto, acabei, não preciso mais pensar em tudo isso porque já foi tudo resolvido. Não, né? Porque nós estamos aí em constante transformação, constante evolução. Então é natural também que todo esse processo, de uma certa maneira, ele vai ser contínuo, né? Então vocês vão fazer tudo isso para uma primeira escolha da graduação, mas quando chegar na graduação, vocês vão ter ainda diversas escolhas, né? Quais são as disciplinas eletivas que eu vou fazer, qual vai ser o estágio que eu vou procurar, em qual sub-área eu vou querer me especializar, enfim, ainda vai vir muitas escolhas, né? Por isso que tudo isso, de uma certa maneira, vai ser um processo contínuo, tá? E nunca vai ter fim. Mas não que isso seja ruim, tá? Também não quero assustá-los. Na verdade, dá para fazer tudo isso de uma maneira muito leve e, de uma certa maneira, até que tranquila, né? Querendo dizer que não precisa ser um processo sofrido, tá? Se está sendo muito árduo, se está sendo muito sofrido, procure uma ajuda, que dá sim para trabalhar tudo isso, ok? Bom, para ir encerrando aqui, para abrir para as dúvidas, vou colocar aqui a frase da Kátia Neiva, que é uma psicóloga. Escolher uma profissão não é somente decidir o que fazer, mas principalmente decidir quem ser. Escolher uma ocupação é escolher um estilo de vida, um modo de viver. Ok? Então, quais foram os maiores aprendizados aqui desse nosso bate-papo? É importante que vocês sempre tentem extrair das palestras, enfim, das atividades que vocês participam ou assistem, quais são os principais aprendizados que você vai levar para a sua vida. Então, faço um convite aqui para vocês pensarem nesses aprendizados aqui desse nosso bate-papo de hoje e dos próximos bate-papos que virão, né, das próximas palestras, quais foram os principais aprendizados, tá? Quero agradecer também aqui a presença de todos, deixo aí o meu e-mail para quem quiser entrar em contato, fico super à disposição e vamos ver se tem dúvidas agora, né? Bom, pessoal, obrigado, Leila, mais uma vez. Queria saber se alguém aqui que está no chat tem alguma dúvida, se quiser abrir o microfone para fazer alguma pergunta. Eu tenho algumas perguntas aqui que surgiram no chat, mas eu queria só saber se tem alguém aqui que quer se prontificar a tirar alguma dúvida, aproveitar aqui. Aproveitem, pessoal, essa é a hora.
Bom, vou seguindo aqui com a dúvida do chat, tá bom, Leila? Acho que é muito recorrente essa dúvida, né? Pelo que a gente ouve falar. Muitas das vezes, a família, né, pais ou responsáveis, possuem uma influência na escolha vocacional do filho, mesmo que ele não tenha interesse ou gosto pelaquela profissão, né? A pergunta é, né, como pode ser contornada essa situação para que a escolha do filho possa ser, seja um ponto principal ali, né? Seja um momento assertivo na hora da escolha, que não seja um conflito na família. Isso acontece bastante e é assim, né, pessoal? Depende muito de cada caso, de cada situação, de cada contexto. Mas para dar uma resposta um pouco mais geral, é importante que os pais busquem compreender, né, que a escolha do filho está sendo refletida, madura, né? Então, se eles perceber que está sendo uma escolha que foi pensado, que foi pesquisado, né, que não está sendo um ato impulsivo, as chances dos pais entenderem e não querer influenciar tanto assim na escolha do filho, então isso pode ajudar. Porque os pais, eles querem o melhor para seus filhos, né? Então eles também não fazem isso por, enfim, por maldade ou por outros motivos. É querendo o melhor. Então, às vezes, eles pensam, não por mal, mas às vezes eles pensam que o filho não tem a capacidade, né, de escolher sozinho, por ser jovem, né, por ainda nunca ter trabalhado, por não ter experiência no mercado de trabalho, ou também porque eles projetam nos filhos o sonho deles, né? Então, se eu sou X profissão, eu quero que meu filho também seja essa X profissão, né? Mas eu acho que primeiro tem que haver muito diálogo, né? E dependendo da situação, fazer esse processo da escolha conjunto, né? Então, o jovem precisa fazer isso individualizado, mas em alguns momentos chamar os pais para essa reflexão dele e mostrar por que ele está querendo tomar certas escolhas, né? E se tiver um profissional ajudando o aluno, né, nessa escolha, um orientador profissional, por exemplo, às vezes também fazer parte, né, em algumas sessões, justamente para ver o diálogo e conversarem, levantarem os pontos e ver que o sucesso depende muito da pessoa e não da profissão, né? Então, temos aí histórias de sucesso em todas as profissões. O que vai depender é de cada um, né? Então, não é a profissão em si que vai trazer esse sucesso, então, às vezes também há esse receio, né? Mas é bem complexo mesmo, por isso que não tem uma resposta tão específica, né? Precisa conversar aí cada caso. Maravilha. Lila, surgiu mais uma pergunta aqui do Rodolfo. Bom, vou ler o texto dele aqui. Aqui somos 42 alunos da Fijan, Senai Resende. Obrigado, Resende, aí pela participação no evento. Gostaram bastante da palestra. E ele pergunta como manter motivado nos estudos, né? Que dica que você pode dar? Nos estudos seria para o vestibular, ou seria para a escola, ou seria para a faculdade, mas enfim, vou tentar Seria responder mais de. com foco no vestibular ali, né? Como se organizar para os processos seletivos. Tá. Eu acho que assim, pensar muito no propósito por trás, né? Então, se você trabalhou bem, por que que você está escolhendo este vestibular, este curso, essa faculdade? Se você trabalhou bem, esse propósito por trás das suas escolhas, é nele que você precisa se agarrar para se manter motivado. É muito fácil a gente, com o dia a dia, com os problemas, né, que todos nós temos, a gente ir perdendo o foco, né? Porque realmente não é fácil, é difícil. A gente vai ter dias que a gente vai acordar desanimado. Isso faz parte, tá? Ninguém vai estar no seu 100% todos os dias. Mas é importante lembrar que o que vai te trazer resultado é a consistência, tá? Então, tentar manter a consistência nos estudos e a qualidade, mesmo que você não vai poder estar no seu melhor, na sua melhor performance todos os dias, mas de uma certa maneira tentar manter essa consistência. Então, um pouquinho, muitas vezes, é melhor do que nada. 1 hora, 2 horas de estudo de qualidade, muitas vezes vai ser melhor do que 6, 7 horas de estudo sem foco, sem qualidade, né? Então eu prezo muito por isso, por você tentar manter a consistência
e a qualidade, e nem sempre a quantidade, né? E para te ajudar, né, nessa motivação, se prenda a seus porquês, a seu propósito, o porquê que você está fazendo todos esses esforços, porque se eles não estiverem claros, né, se tudo isso não estiver claro, realmente vai ficar difícil se motivar, tá bom? E lembrar da recompensa no final, né, que vai valer tudo a pena no final. Maravilha, Lila. Ó, estão agradecendo aqui, o Rodolfo pediu para agradecer, pediu para mandar um abraço para o pessoal também de Resende. Tem uma dúvida também, né, do APAC, semi-aberto. A dúvida é a possibilidade de fazer um teste de faculdade, acredito que seja um teste vocacional aí no caso, né, por completo, né, porque ele diz que na Estácio oferece, porém só alguns, e bem restritos, né, então acho que mais um pouquinho da sua fala aí com relação a testes vocacionais, né. Não vai existir um teste que vai abordar tudo, tá? Então, num processo individualizado de orientação profissional, nós utilizamos vários instrumentos, né? Mas, de novo, eles são apenas instrumentos de reflexão, ajudam a clarear alguns pontos, mas não vão trazer também todas as respostas. Não há nenhum teste que vai decidir por você, tá? Então, é importante, se estiver com muitas dúvidas, muitas incertezas, buscar um processo mais individualizado, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, cada história é uma história, então às vezes o teste também, não, por melhor que ele seja, ele não vai também tirar todas as suas dúvidas, né? É preciso sim parar para refletir, para pensar, para se autoconhecer, para pesquisar o mercado de trabalho, né? Então todos esses pontos que eu mostrei na apresentação, né? Todos eles juntos, tá? E não apenas um teste, tá bom? Quando ele fala de teste de faculdade, dá a entender também de ser uma aula experimental. Também não sei se é isso, tá? Não sei se talvez seria alguma coisa relacionada à visita à instituição para conhecer melhor, né? Então, sim, é uma Ah, aula tá. experimental. Ele fala aqui no chat que seria uma aula experimental. Então, ele quer que você fale um pouquinho a respeito dessas aulas experimentais, né? O que você pensa a respeito? Eu acho que é válido, né? Quando a faculdade oferecer essa possibilidade, acho que é super válido aproveitar, mas ela vai fazer parte de um dos pontos de todo o processo, né? Então é importante você pensar nisso, que também não vai ser só a aula que vai te trazer as respostas, né? Ela é apenas um ponto do processo, que estaria dentro da parte de você conhecer a realidade socioprofissional, né? Então, você tem uma aula ali, mas também ela não vai trazer tudo, porque às vezes na faculdade a gente tem aulas que a gente não gosta, não é, Evandro? A gente tem disciplinas que a gente não gosta, que a gente tem um pouco de dificuldade, isso faz parte, tá? Então a gente não pode também basear a nossa escolha e a nossa decisão em uma disciplina ou em uma aula, tá bom? Maravilha, obrigado, Leila. Vou deixar o espaço para o André, acho que ele quer dar uma palavrinha aqui também, agradecer também a sua presença. Pois não, André? Isso aí, Evandro, só contribuindo um pouquinho aí com a dúvida do APAC sobre as aulas experimentais, né? A gente tem aqui na plataforma Experimente Seu Brilho, que é um projeto aí de uma das nossas parceiras do Conexão, da Estácio, e a gente tem também o Viva Widen, que é uma plataforma, no caso de experimentação, né, online, também de alguns cursos para as nossas marcas Widen. Porém, também, né, o pessoal da APAC tem a possibilidade, às vezes, de uma visita em alguma faculdade presencial, não custa nada você, às vezes, ir na instituição, perguntar se ele oferece alguma aula experimental presencial para você participar. Então, é sempre muito válido, acredito, que todas as nossas marcas vão estar abertas para você ir lá conhecer e até mesmo assistir essas aulas para decidir ali a fundo, não, é isso aqui que eu quero, é isso aqui faz parte do meu gosto aí profissional. Então, é sempre válido você procurar a instituição que você tem interesse para verificar se tem essa possibilidade também de uma visita ali presencial e vivenciar ali na sala de aula sobre aquele curso, tá bom? Só para contribuir mesmo, Evandro, obrigado. Maravilha, André, muito obrigado. Acho que a gente pode encerrar, Leila. Queria mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, sua participação no chat de todos os alunos que contribuíram aí para esse encontro, tá bom? Vou convidar vocês agora para a nossa segunda sessão, né? Fiquem aí espertos que logo, logo, na sequência da Leila, a gente já tem uma outra chamada aqui, tá bom?
Obrigado, viu, Leila? Obrigada, pessoal. Bom evento para vocês. Aproveitem que as palestras estão excelentes. Então, aproveitem a oportunidade. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.